Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu estava na série analisando cartas de vendas do Gary Halbert, mas eu quero trazer uma coisa mais atual, uma coisa que está funcionando em 2025. Então eu vou trazer uma página de vendas do Filemon, né? Se você não conhece o Filemon, ele é um copywriter que está tendo bastante sucesso aqui no Brasil. E analisar um pouquinho de uma página de vendas dele. Ele fez um lançamento recentemente, um lançamento, né, de um novo produto e, e botou essa página de vendas para rodar no perpétuo, né? Então, o que que significa? Que com essa página ele consegue ainda fazer vendas depois de um certo tempo, né? Depois do lançamento já ter começado, já ter iniciado, né? Na verdade. Então vamos lá, analisar essa página de vendas dele. Aí, acho que está tudo certo na tela. Vamos lá, gente. Analisando essa primeira dobra, né? O que que é a primeira dobra? É essa primeira parte aqui. Quando a pessoa ela chega numa página, seja numa página de vendas, seja num site, enfim, essa primeira parte, esse primeiro impacto que a pessoa tem, ele é o mais importante. Ele que vai definir se a pessoa ela vai continuar no seu site, vai continuar na sua página de vendas, ou se ele vai sair, se distrair, vai fazer outra coisa, entrar em outro site, é, decidir fazer outra coisa da vida dele. Então, essa primeira dobra, ela é muito importante, ela tem que ser muito impactante para prender a atenção da pessoa e fazer ela se interessar ali pela sua mensagem de vendas. E o Filemon, ele sabe disso, né? Ele é um copywriter com bastante resultado e ele trouxe essa primeira dobra aqui muito, muito boa. Ele traz essa imagem dele aqui, né? Todo arrumadão, de terno e tudo mais. Não é uma imagem aleatória, você pode pensar, mas que meio egocêntrico e tal, ele botar a própria foto. Não, tem um motivo, gente. Vocês têm que pensar que vendas em massa, né? Vendas com escala, nada é feito por aleatoriedade. Tudo é pensado. Cada coisa é milimetricamente pensada. As imagens, as palavras, as ordens das palavras são pensadas para extrair o máximo possível de vendas, né? Para você prender a atenção da pessoa, fazer ela interessar pelo que você está dizendo e ao final comprar alguma coisa de você ou clicar, enfim, em algum link, se inscrever em alguma coisa, enfim. Então, quando a gente fala de vendas em massa, tudo é perfeitamente calculado. Então, aqui ele já traz a fotinha dele todo arrumado e tal, bonitão. Por quê? Porque isso gera autoridade. Quem conhece o Filemon sabe que ele já tem resultados, que ele é um copywriter com bastante notoriedade. Então, trazer isso aqui na página, ela traz essa autoridade, ela diz que ali tem um elemento de credibilidade, sabe? As pessoas associam ele a vendas em escala. Então, trazer a imagem dele traz essa autoridade, traz a credibilidade e a mensagem que está sendo transmitida ali. Então, não é aleatório, não é uma parada egocêntrica. É um elemento ali que vai dar força a toda a mensagem que ele quer passar para as pessoas. Então, botar essa foto dele, ainda mais todo, pô, arrumadão, de terno e tudo mais, isso gera uma percepção de valor muito maior para ele e para o que ele quer te dizer no decorrer aqui dessa página de vendas. Então ele já, como sendo um bom copywriter, ele já traz essa imagem dele aqui logo na primeira dobra. Isso também gera um pouquinho de branding, né? Tipo assim, ele está reforçando a marca dele mesmo, né? Ele tá, tipo assim, im- implementando na mente das pessoas, cara, eu sou bom, eu sei o que eu faço. Eu tenho resultados para te mostrar.
Então comece a se familiarizar aqui com a minha imagem, porque ela vai trazer muitas coisas boas para você, né? É isso que ele está fazendo aqui também, reforçando o branding dele, né? A percepção de valor dele cresce, fazendo as pessoas acostumarem com a imagem dele na internet. E aqui ele traz duas headlines, né? A headline central, que é Todos os Meus Segredos de 200 milhões de reais em copy. E essa parte de cima, né? O que você faria para descobrir o segredo? Os americanos chamam isso de eyebrow, né? Que seriam as sobrancelhas. Todas elas têm algum motivo, tá? Geralmente, essa sobrancelha, né? Que seria esse título antes do título central, ele serve para algumas coisas, para gerar autoridade ou para ajudar a definir o público, para ajudar a separar o joio do trigo, né? O joio do trigo, digamos assim, que é o que ele está diferenciando para quem que é o público. E ele faz isso aqui muito bem. Olha, o que você faria para descobrir o segredo de quem fatura 1 milhão por dia no mercado americano? O que você faria para descobrir? Então ele já gera, né, um certo, cara, eu faria de tudo para descobrir como gerar faturamento de 1 milhão por dia. Então ele já está separando o público dele. E ele, quem acompanha ele, sabe que ele fala muito disso cara, você tem que se esforçar, você tem que fazer o necessário até dar certo, você tem que, sabe, botar a energia que precisa para fazer as coisas acontecerem. Então, ele está fazendo isso, ele está separando um pouco o público para quem é, né? Então, eu vou botar aqui público. E ele faz isso em forma de pergunta, né? Que dá, as perguntas elas são muito boas porque elas dão uma aliviada na mensagem. Ele poderia afirmar, fatura em 1 milhão por dia no mercado americano, mas isso talvez soaria um pouco prepotente na visão de algumas pessoas, mas não, ele suaviza isso em forma de pergunta. Uma coisa é você afirmar, fature 1 milhão por dia no mercado americano. Outra coisa é você falar, o que que você faria para ter esse tipo de conhecimento? Você pagaria o preço? Você faria o que é necessário para ter esse tipo de resultado? Então, aqui na minha visão, ele ajuda um pouco a segmentar o público e e já deixa a pessoa, ela, tipo, num mood, né? Que seria, tipo, num estado propício pro que ele vai falar no resto da página. Então, eu gostei muito desse começo dele aqui, dessa primeira dobra, né? O que você faria para descobrir o segredo de quem fatura 1 milhão por dia no mercado americano? Muita gente já, tipo assim, já falaria mentalmente, eu faria de tudo para ter essa informação, né? As pessoas já pensam, cara, eu quero saber disso, cara, eu quero saber mais, eu quero entender mais do que esse cara tá falando, e eu faria de tudo para ter esse tipo de informação. Então tá vendo como ele já ajuda a setar a emoção ali dessa mensagem de vendas dele, dessa página de vendas dele? Deixa eu só dar uma quebradinha aqui. Para dar mais espaço para a gente escrever. E aqui o título, né, a headline central, o título central, todos os meus segredos de 200 milhões de reais em copy para chegar aos 6 ou 7 dígitos no mercado americano. Muito bom esse título aqui também. Na minha visão, é um título de promessa, né? O que que é uma promessa no mundo do marketing, no mundo do copyright? Não é você prometer, tipo, eu prometo que você vai fazer isso. Não. A promessa, ela é uma transformação que você vai gerar na pessoa, né? Você está falando que a pessoa vai de um ponto A, de um ponto B, com certas palavras. E é isso aqui que ele está fazendo, né? O que que ele está prometendo, né? Qual que é a promessa dele? Faça 6 ou 7 dígitos no mercado americano.
Então, é um título de promessa, né? Ele mostrando, já está mostrando a transformação que ele quer que a pessoa tenha, que é botar 6 dígitos ou 7 dígitos no bolso através do mercado americano. É isso que ele tá dizendo aqui, né? E aqui tem alguns elementos, né? Alguns pontos que eu acho muito interessante analisar, né? Analisando essa psicologia invisível aqui dessa primeira dobra. Primeiro, cara, segredos. Que segredos traz, né? O que isso inconscientemente traz na mente da pessoa? Algo nunca mostrado. Isso significa que é algo novo, que é algo novo, que é algo especial, nunca visto antes. Isso é muito legal. Quando você bota que tem um segredo foi revelado, as pessoas tendem a se interessar mais, porque é uma coisa que gera curiosidade, né? O segredo, ele gera curiosidade. Quem nunca quis, sabe, tipo, saber um segredinho sobre uma pessoa, saber o segredo que a pessoa fez para ter tal resultado. E quando ela fala, eu vou revelar o meu segredo, o que que ela está dizendo? Eu vou mostrar algo que eu nunca contei antes para ninguém, que eu nunca falei para ninguém, então, fica atento a isso. Então, a palavra segredo, ela é muito boa e ela é muito usada, né? Principalmente hoje em dia, por americanos no mercado, na verdade, por brasileiros no mercado americano, né? Porque segredo, ela tem sabe, ele tem esse poder de mostrar que é algo novo e mostrar que é algo exclusivo, né? Eu vou até botar aqui, deixa eu acertar aqui, algo novo, né? Algo exclusivo. Todo mundo adora alguma coisa exclusiva, algo especial, algo diferente, né? Algo que nunca foi revelado antes. Então, segredo aqui muito bem colocado, e você vê que ele até destaca meus segredos de 200 milhões de reais em copy, né? Outra coisa que eu quero destacar aqui, nesse comecinho, é 200 milhões em copy. Cara, gostei muito, porque a pessoa pensa, tipo, putz, caralho, 200 milhões não é pouca coisa. Então, aqui também, o que que isso traz, né? Qual que é a psicologia por trás disso? Cara, traz credibilidade, né? Tipo assim, quem faz 200 milhões de reais não é qualquer pessoa. É alguém que sabe do que tá fazendo, sabe do que tá falando. Ele tem um conhecimento. E quando você bota isso, cara, traz um elemento de credibilidade. E também faz a pessoa se interessar, né? Quem não quer saber como fazer 200 milhões de reais? Aqui eu vou botar curiosidade, porque tudo se baseia nisso, né? O segredo se baseia na curiosidade. E aqui é credibilidade pelo valor grande, pelo valor grande que ele apresenta, né? Esse número aqui, ele dá um certo choque na pessoa, mas faz a pessoa se interessar, caramba. 200 milhões não é pouca coisa. Eu também quero fazer 200 milhões, sabe? Eu também quero fazer 6 ou 7 dígitos. Mas tá vendo como ele poderia destacar os 6 ou 7 dígitos do mercado americano? Não. Mas ele destacou logo em vermelho aquilo que vai trazer curiosidade, né? Que é os segredos, e aquilo que traz ainda mais credibilidade para a mensagem de vendas dele, que é o 200 milhões de reais em copy. Muito bom, eu gostei muito desse começo dessa página de vendas. Traz uma promessa clara, visível, né? Quer fazer dinheiro, quer fazer 6 ou 7 dígitos no mercado americano, né? Eu vou botar aqui também, já nesse comecinho aqui, dá para saber qual que é o tom emocional dessa página de vendas.
que é, cara, fazer dinheiro, né? Tipo assim, teu emocional é te ajudar a fazer dinheiro. Na copy a gente pensa muito nessa questão, né? Não só em copy, mas em marketing no geral, mas principalmente se você é um bom copywriter, você tem que transmitir uma emoção para a pessoa, né? As pessoas falam muito em medo, né? Gerar algum medo, gerar algum rebuliço ali na pessoa para fazer ela se interessar. E uma das formas de fazer isso é você fazer ela se preocupar com algo, se preocupar com alguma situação, ou se preocupar com a situação atual dela, ou ganância, né? Eles falam que é os dois antagônicos ali. Um de um lado, né, que é o medo, o outro é ganância, né? Talvez essa palavra seja um pouquinho forte, mas quando a gente fala ganância no mundo de marketing, é fazer a pessoa querer algo, né? Então, aqui, claramente, ele está fazendo a pessoa querer algo, que é botar dinheiro no bolso, né? Então, o tom emocional aqui é a ganância. É fazer a pessoa se interessar em botar mais dinheiro no bolso. É isso que ele está dizendo aqui. Cara, eu posso te ajudar a botar mais dinheiro no bolso. É isso que ele está trazendo aqui nesse começo aqui dessa dobra. Ele traz autoridade com a imagem dele, ele reforça o branding dele, ele meio que seta o público, né? E ele traz um elemento de curiosidade, que é os segredos, 200 milhões de reais em copy, né? Que gera também um pouco mais de credibilidade, de mais desejo, é um ponto que faz a pessoa acreditar, de certa forma, mais no que ele está falando, e 6 ou 7 dígitos no mercado americano. Então ele seta ainda mais, ele fala, cara, você pode fazer 100 mil reais ou 1 milhão de reais no mercado americano, né? Então, tá vendo como ele está sendo específico aqui, 6 ou 7 dígitos? Ele não está falando, cara, fique rico no mercado americano. Não, ele está sendo específico. Faça 100 mil reais ou 1 milhão de faturamento no mercado americano. Então, ele traz esses elementos, né? Se a gente pensar nos 4 U's, que é uma boa forma, né, que eu trouxe na última análise, de ver se um título ele é bom, vamos ver se ele gabarita, né, esse título aqui. Essa forma, né, de ver se esse começo dele, se esse começo da mensagem de vendas dele é forte, é poderoso. Útil, outro específico, único e urgente. Vou botar assim para facilitar. Cara, é útil? Sim, é útil, porque você vai fazer dinheiro, vai te ajudar a botar dinheiro no bolso. É ultra específico? Cara, eu diria que é específico, não é ultra específico. Então eu vou botar mais ou menos. É específico porque ele bota 6 ou 7 dígitos, né? Que dá para entender que você vai fazer 100 mil reais ou 1 milhão de reais no mercado americano. É único. Cara, eu diria que é único pelo fato dele botar mercado americano. Então, isso dá uma diferenciada, em outras mensagens de venda, em outras páginas de venda. Então, eu vou botar que sim, é único e é urgente. Cara, eu não vi nenhum elemento de urgência do tipo. Veja isso até data tal, ou veja isso antes que saia do ar, ou veja isso antes que certas pessoas me façam tirar essa página de vendas do ar. Então eu não vi nenhum elemento, sabe, de urgência, um elemento que acelere ali, que gera uma certa ansiedade na pessoa. Eu vou botar aqui não. Mas olha só, ele gabaritou 3 de 4. Então, esse é um começo bem forte, é um começo que
que tem tudo para dar certo, que tem tudo para prender a atenção da pessoa e já deixar ela num estado emocional, né, num tom emocional muito bom para o restante da mensagem dele, tá? Eu vi alguns elementos aqui que eu, pessoalmente, como copywriter, eu mudaria, tá? É foda você falar, tipo assim, que mudaria algo num cara tão experiente como o Filemon, que já gerou 200 milhões em vendas, né, através das mensagens de vendas dele, né, através das copies dele, mas eu mudaria algumas coisas, sabe? E as análises eu quero trazer isso também, não só analisar o que foi feito de bom, mas ver como que a gente pode aperfeiçoar aquilo. Então, algumas coisas que eu mudaria aqui nessa mensagem, nessa copy, né? Nessa copy não, né? Nessa headline, seria, cara, eu vi que tem mercado americano e mercado americano muito próximo um do outro. Eu não sei se tem essa necessidade, sabe, de deixar isso tão junto assim. Na minha visão, não é tão legal botar palavras parecidas ou palavras iguais aqui, desse jeito, assim, tão próximo um do outro. Eu acho que, na minha visão, é meio que desperdício de espaço dizendo a mesma coisa com as mesmas palavras. Daria para dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Aí seria uma outra ocasião, porque você reforça um alguma coisa que você quer dizendo a mesma coisa de formas diferentes, sabe? Mas aqui, pô, mercado americano e mercado americano tão coladinho um do outro, na minha visão, é meio que um desperdício de espaço que poderia reforçar a mensagem de formas diferentes, sabe? Então aqui, o que que daria para ser feito, né? O que você faria para descobrir o segredo de quem fatura 1 milhão por dia no mercado americano? Aqui daria para fazer algo do tipo: o que você, o que você faria para descobrir o segredo de quem fatura 1 milhão por dia? Vou botar aqui, mais de 1 milhão por dia no maior mercado do mundo, né? Porque o mercado americano é o maior mercado do mundo, né? Indiscutivelmente é o maior mercado do mundo, porque a quantidade de vendas que é feita lá é exorbitante, né? Tanto que vários brasileiros estão indo para o mercado americano, não só para ganhar em dólar, mas porque é um mercado gigantesco, é um mercado que fomenta essa questão do capitalismo, das vendas em si. Putz, vou botar aqui para ficar melhor a visualização, né? E eles já têm o costume de comprar muito, eles são muito consumistas, então, indiscutivelmente, o mercado americano é o maior mercado do mundo. Então, talvez, em vez de colocar o mercado americano, colocar o maior mercado do mundo, seria uma opção para não botar mercado americano duas vezes na sequência, sabe? Ou então, algo que talvez seria legal poderia ser algo mais direto, né? Tipo, como faturar mais de 1 milhão por dia no maior mercado do mundo. Estou ficando sem espaço aqui, gente. Deixa eu me posicionar aqui. Cara, como faturar mais de 1 milhão no mercado do mundo, né? O que você faria para faturar mais de um, né? Já que é uma pergunta, então vamos deixar para faturar, ou como você faz, então como faturar, deixa aqui, ó. Tá.
Vamos faturar mais de 1 milhão no maior mercado do mundo. Seria uma boa, daria para fazer isso. Só para não deixar, igual eu disse, mercado americano e mercado americano próximo um do outro, sabe? Na minha visão, como eu comentei, talvez um pouquinho de desperdício de espaço que poderia ser usado para gerar ainda mais impacto emocional na pessoa. É, e aqui eu também mudaria algumas coisinhas, sabe? Eu vi que, pô, ele botou segredo também e segredos muito próximo um do outro. Segredos aqui, ups, e segredos aqui muito próximo. Não sei se isso seria a melhor forma de reforçar que algo novo está sendo mostrado, está sendo revelado. Eu acho que poderia trocar um pouquinho isso aqui também para dar ainda mais impacto, sabe? A gente poderia fazer algo do tipo que talvez seria interessante. Putz, estão ficando sem espaço, hein? Vou botar aqui embaixo. Todos os meus segredos de 200 milhões poderia ser se a gente mantesse uma dessas duas, um desses dois, dessas sobrancelhas de título aqui, a gente poderia facilmente aqui embaixo, finalmente, finalmente revelado, revelado. Meu maior segredo para, não, todos os meus segredos de 200 milhões. Então, finalmente revelado, meus segredos de duzentos milhões, de 200 em copy para chegar aos 6 ou 7 dígitos no mercado americano. Poderia ser uma forma da gente fazer esse título. Finalmente revelado os meus segredos. Porque aqui, ó, eu acredito que ele quis passar muito essa questão de algo novo, algo especial, algo que eu nunca mostrei antes. Em vez de botar segredo e segredo muito próximo um do outro, a gente poderia botar finalmente revelado, que dá uma impressão de que, cara, é algo novo, é algo especial. Finalmente revelado os meus segredos. E a palavra segredo em si, como eu comentei, já é algo que é, passa essa impressão de ser alguma coisa que nunca vista antes. Porque se é um segredo, ninguém sabe. Porque se alguém sabe, deixa de ser segredo. Você concorda comigo? Então, talvez, para a gente reforçar isso, a gente poderia botar finalmente revelado meus segredos de 200 milhões em copy, 200 milhões em copy, para chegar aos 6 ou 7 dígitos no mercado americano. E aí a gente bota aqui o mercado americano no título central, e em cima, em vez da gente botar o mercado americano, a gente bota o maior mercado do mundo, sabe? Ou então no melhor nicho do mundo, ou na maior oportunidade de fazer dinheiro no mundo. Talvez aqui seria ainda melhor por dia, o maior local, né? Em vez de botar mercado, porque também senão a gente cairia na mesma questão de botar mercado aqui e botar mercado aqui. Então a gente poderia colocar, né, nessa modificação. O que você faria para descobrir o segredo de quem fatura, de quem fatura 1 milhão por dia no maior local do mundo, ou no maior, talvez local não seja a palavra certa, né? Mas no, vamos botar mercado mesmo. E aqui no, e aqui a gente poderia botar, em vez de mercado americano, nos Estados Unidos.
né? Que ainda seria mais específico. Porque no mercado americano a gente sabe que é nos Estados Unidos, mas talvez isso abra brecha para as pessoas pensarem em outra coisa. Agora, quando a gente fala Estados Unidos, a gente ainda é mais específico ainda. A gente seta um, bota, né, uma bandeira nos Estados Unidos na mente da pessoa. Quando você fala Estados Unidos, talvez venha até um mapa dos Estados Unidos na mente da pessoa. E isso já ajuda ela a entender melhor a sua mensagem de vendas. Isso ainda deixa mais específico a mensagem de vendas. E aqui, em 200 milhões de copy, 200 milhões em faturamento, né, de copy, talvez ainda poderia deixar mais específico, algo do tipo 253 milhões, né? Você ainda deixa mais específico, traz mais especificidade, né? E quanto mais específico a gente é nas nossas mensagens de vendas, principalmente nesses números, mais as pessoas tendem a acreditar naquilo que você está dizendo, né? Porque ela vê número quebrado, a pessoa pensa, putz, por que ele botou esse número quebrado? Deve ser verdade, sabe? Então, isso traz um pouco mais de especificidade à mensagem de vendas. E aqui quero entrar no American Dream, é uma chamada para ação, né? Que é o quê? Clique aqui, basicamente, né? Quero entrar no American Dream, eu quero fazer 6 ou 7 dígitos, né? Então, aqui é um botão, uma chamada para ação, né? Para levar para o checkout. Então, olha o quanto. Cara, pode parecer pouco, mas uma imagem, dois títulos, olha o quanto de psicologia humana foi empregada nisso aqui, gente. Olha o quanto a gente viu, traz autoridade, traz brand, pô, ele seta o público, ele traz algo novo, algo especial, com a palavra segredo, ele traz credibilidade de novo, ele já seta o tom da página de vendas, né? E ele traz aqui um botão, né, que é o CTA para a pessoa fazer a compra. Olha o tanto de psicologia que foi empregado nisso aqui, gente. Tipo, duas frases. Quando eu falo vendas em escala, não é aleatoriedade, eu falo sério, sabe? Tipo assim, tem que saber muito de psicologia humana para você fazer 200 milhões em vendas, né? E é isso que esse é o poder da copy, esse é o poder da internet e esse é o poder de um bom copywriter. Ele sabe a psicologia humana e ele usa isso a seu favor para vender os seus produtos, né? Aí a gente descendo um pouco, a gente já vem para a segunda dobra da página, né? Que é a segunda coisa que a pessoa vê na sua página de vendas, né? E aqui ele traz para quem é o American Dream, produtores que desejam faturar acima de 8 dígitos com ofertas no mercado americano, afiliados que querem dominar estratégias agressivas de chegar aos 7 dígitos por mês, copywriters que querem colocar 6 dígitos de comissão no bolso todos os meses. Então aqui, cara, literalmente ele está setando para quem é. Pô, mas a pessoa talvez tenha dúvida. É para mim? Vai funcionar para mim? Será que eu me enquadro nesse público? Eu vou conseguir extrair a, o melhor desse curso, o melhor desse produto? E aqui ele fala, cara, sim, se você é produtor e deseja faturar 8 dígitos, cara, é para você. Se você é afiliado, cara, é para você. E você, se você é copywriter, também é para você. Então ele viu na pesquisa dele que essas pessoas são provavelmente as pessoas com maiores chances de comprar dele e é o público para quem ele quer vender. Então ele literalmente fala, cara, é para você, se você é produtor, se você é afiliado, se você é copywriter. Então aqui ele está setando para quem é, né? E isso ajuda a quebrar uma objeção. É para mim? É para mim? Sim, cara, se você se enquadra em um desses três públicos aqui, é para você. E aí ele traz aqui um pouquinho mais de texto, né? Se prepare.
Isto não é um evento, é ambiência de alto nível. E para quem entende o jogo, esse é o investimento mais valioso que existe. Esta é a primeira vez que eu abro a oportunidade de você entrar num ambiente com a maior concentração de milionários por metro quadrado do digital. O que você vai ter agora é algo infinitamente mais importante do que apenas conhecimento. Você vai ter acesso a algo que vale muitos milhões. O que eu vou te dar agora é acesso. Acesso aos bastidores, às mentes de quem já rompeu a barreira dos 7, 8 e 9 dígitos e as estratégias que fizeram os gringos se preocuparem com a chegada dos brasileiros. O American Dream não é uma mentoria que vai revelar não é apenas uma mentoria que vai revelar as melhores estratégias do mercado americano. É o seu ponto de virada. É a oportunidade única de acessar meu método validado, que já gerou mais de 200 milhões em vendas com copy, que está sendo usado agora e que está sendo usado agora mesmo para construir VSLs criativos e microleads que faturam 7 e 8 dígitos por mês. Vamos dar uma analisadinha aqui, porque também tem muita coisa boa. Se prepare. Isto não é um evento, é ambiência de alto nível. E para quem entende o jogo, esse é o investimento mais valioso que existe. Primeiro de tudo, isso não é um evento. O que ele está fazendo aqui? De cor azul. Opa. Isso não é um evento, né? O que que ele faz aqui? Cara, não é o que você está pensando. Não é algo comum, né? Então ele está meio, de certa forma, invalidando outras soluções, né? Se a pessoa pensa, ah, cara, isso é mais um evento, isso é mais um daqueles eventos gratuitos. Não, cara, isso não é um evento. Isso é algo novo, isso é algo diferente, é uma ambiência de alto nível, né? E para quem entende o jogo, esse é o investimento mais valioso no mundo. Cara, ele já está dizendo que, ó, esse é o investimento mais valioso que existe, né? Ele já está falando, cara, ambiência é uma coisa boa, né? Ela faz a diferença e para quem entende o jogo, esse é o investimento mais valioso que existe. Essa é a primeira vez que eu abro a oportunidade de você entrar num ambiente com a maior concentração de milionários por metro quadrado do digital. O que que ele faz aqui, gente? Essa é a primeira, essa é a primeira vez que eu abro a oportunidade para você entrar. Cara, uma oportunidade única. Estar ao lado de pessoas que sabem o jogo, que sabem o que fazem. Pessoas ricas, né? Pessoas ricas que vão abrir o segredo para você também. É isso que ele está dizendo aqui nesse comecinho. Cara, quem não quer estar ao lado de pessoas que são bem-sucedidas? Quem não quer estar ao lado de pessoas que elas sabem um caminho para sucesso? Sabe? E é isso que ele está dizendo. Cara, eu vou abrir a oportunidade de você entrar num ambiente com maior concentração de milionários por metro quadrado. O que você vai ter agora é algo infinitamente mais importante do que apenas conhecimento, sabe? E a pessoa pensa, ah, eu vou só aprender alguma coisa? Não, é algo mais importante do que conhecimento. Olha lá, você vai ter acesso a algo que vale muitos milhões. E eu vou te dar, o que eu vou te dar é acesso. Então é isso que ele está dizendo. Cara, eu vou te dar algo muito melhor do que conhecimento. Conhecimento um monte de gente tem. Eu vou te dar o acesso a essas pessoas. Eu vou É a mesma coisa que falar, cara, você quer ser um presidente? Eu vou te apresentar o Trump, eu vou te apresentar o Lula, eu vou te apresentar o Macron, né, o presidente
da França, eu vou te apresentar, sei lá, o Putin, eu vou te apresentar os maiores presidentes do mundo. Cara, o quanto isso é muito melhor do que você fazer um curso para ser presidente. Tá vendo como ele diferencia esse produto dele? Não é só conhecimento, é o acesso. E acesso é a coisa mais importante que existe. É isso que ele está dizendo. Ele diferencia o produto dele, que é: eu não vou te dar só o conhecimento, eu vou te conectar com as melhores pessoas, com as pessoas que fazem dinheiro, com as pessoas que elas vão te entregar os segredos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, é uma diferenciação do produto dele. Tá? Acesso aos bastidores, as mentes que já romperam 6, 7, 8 dígitos e as estratégias que fizeram os gringos, lá, se preocuparem com a chegada dos brasileiros. Eu até destacaria isso, né? Se eu fosse o copywriter, pediria pro design destacar isso, que estratégias que fizeram os gringos se preocuparem com a chegada dos brasileiros. Não é apenas uma mentoria, olha lá, não é apenas uma mentoria. É as melhores estratégias do mercado americano. Ah lá, na verdade, não é apenas uma mentoria que vai revelar as melhores estratégias, é o ponto de virada. Cara, é a oportunidade de acessar uma metodologia validada, que já gerou 200 milhões, e ainda ter acesso. Tá vendo como ele bota o produto dele numa prateleira diferente do que outros produtos de vendas no mercado? Sabe? Ele está diferenciando tudo que ele está dizendo. E isso em poucas frases, em poucas palavras, né? Mas enfim, o que é que eu faria de diferente aqui nessa parte? Eu achei muito boa, eu mudaria pouca coisa, na verdade, né? Eu talvez trocaria aqui só acesso, né? Que eu vi acesso e acesso, duas palavras iguais, próximas uma à outra, né? E eu comentei um pouco isso ali em cima. É, Na minha visão, isso é um desperdício de espaço, dá para falar a mesma coisa de formas diferentes para reforçar a mensagem. Então, você vai ter acesso a algo que vale muitos milhões. O que eu vou te dar agora é acesso. Então, eu botaria algo do tipo, cara, o que eu vou te dar, o que você vai ter acesso a algo que vale muitos milhões. O que eu vou te dar é acesso. Você vai ter acesso a algo pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Vou te dar, olha lá, acesso às melhores. Deixa eu botar aqui embaixo, que acho que vai ser melhor. Vou te dar acesso às melhores mentes no mercado digital do Brasil. Pronto. Olha, como eu disse, a mesma coisa, mas de uma forma diferente, sem repetir a palavra acesso, né? Eu vou te dar acesso a algo que pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Eu vou te dar acesso a algo que vale muitos milhões. Tá? Pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Dá para botar assim, que vale muitos milhões. Você vai ter, na verdade, que é que eu falei e fiz a mesma coisa, né? Você vai ter a oportunidade que pouquíssimas pessoas no Brasil têm e que vale muitos milhões. Vou te dar acesso às melhores mentes no mercado digital no Brasil. Pronto, eu disse a mesma coisa sem repetir a palavra acesso e ainda reforçando que é uma parada exclusiva, uma parada única, uma parada que você não vê em qualquer momento, né? Então, é só uma coisa, né? Porque eu não gosto de repetir palavras assim tão próximas e eu acho que dá para dar mais força.
E o resto eu manteria igual, eu achei muito, muito bom. O que você vai aprender, e aqui ele começa já a fazer a virada, né, para o produto em si, né, a virada para a oferta, né? Então aqui ele, cara, tá explicando o que que a pessoa vai aprender, porque às vezes a pessoa fica, ah, beleza, mas o que que eu vou aprender aqui dentro, sabe? Aí ele explica: microleads, nova estrutura de VSL, modelagem com estrutura invisível, inteligência de mercado, mentalidade milionária, superprodução, né? Então aqui ele está fazendo a virada para o produto, né? Tá demonstrando o que que a pessoa vai ver dentro do produto. Isso gera credibilidade, isso gera uma certa segurança, porque a pessoa ela sabe o que ela vai aprender, ela não está sendo jogada aleatoriamente, sabe? Isso ainda incita mais o desejo na pessoa, porque ela pensa, cara, eu quero isso, sabe? Putz, microleads, eu tava doido para aprender microleads e no, no produto do Filemon vai ter microleads. Nossa, eu quero aprender novas estruturas, já estava querendo e ele vai me mostrar isso. Putz, eu já estava querendo entender sobre modelagem, sabe, com estrutura invisível, vai ter lá dentro. Então, isso incita ainda mais o desejo na pessoa. E aí, né, microleads, método bomba de credibilidade que os tubarões do mercado estão usando para fazer mais de 10 milhões por mês. Novas estruturas de VSL, três estruturas que dão um soco na cara da audiência e transformam uma VSL comum em uma máquina de 7 dígitos. Como roubar os maiores sucessos do mercado americano sem ser percebido. O segredo sujo dos melhores espiões. Aprenda a arte da espionagem para criar ofertas milionárias antes do seu concorrente. Mentalidade, aprenda os modelos mentais para tomar decisões rápidas que vão encurtar o caminho até o seu primeiro milhão. O segredo por trás dos criativos que não parecem anúncios. Aprenda a fazer UGC, provas visuais e criar formatos que quebram o padrão de tudo que você já viu antes. Também muito bom, você vê que é bem simples, curtinho, direto ao ponto, e que eu não mudaria nada. Eu acho que só mudaria, na verdade, modelagem de estruturas invisíveis, e que eu seria um pouquinho mais específico, porque como roubar os maiores sucessos do mercado, sucessos em que sentido? Né? Já veio à minha mente, é sucesso mental, sucesso de estrutura, na verdade, de estrutura mental, de estrutura de copy, de estrutura de funil, né? Então, eu seria um pouco mais específico. Se é tudo isso, né, modelagem de estrutura invisível, engloba tudo isso, eu botaria isso. Como roubar os funis, é, a psicologia invisível, a psicologia por trás dos criativos, é, enfim, como roubar os funis, a psicologia por trás dos criativos, a mentalidade dos maiores do mercado. Eu seria um pouco mais específico para facilitar a visão da pessoa, né? Para ser, tipo assim, para passar ainda mais credibilidade e ela saber exatamente o que ela vai roubar das pessoas. E além disso, ao garantir sua vaga no American Dream, hoje você também vai receber os bônus, cara, empilhamento de bônus, empilhamento de bônus, tornando a oferta irresistível, irrecusável, vou botar. Tornando a oferta irrecusável, né? O que que é isso? Cara, ele vai empilhando os bônus para fazer uma oferta irrecusável. A pessoa pensar, putz, cara, eu vou aprender a fazer 6, 7 dígitos. Cara, eu vou aprender isso tudo, inteligência de mercado, mentalidade, superprodução, e ainda vou ganhar, né? Aqui é os entregáveis, né? Entregáveis e bônus.
Close Friends, Workshop Ads Pro, formação copy para VSL, grupo de networking, Swipe File, competição, Copy Pro 2. Então aqui é isso que ele está fazendo. Ele pega um produto, né? Ele já tem um entregável ali e ele bota bônus, ele vai empilhando desejo, vai empilhando desejo. Cara, além de você ganhar isso, você ainda vai ganhar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. A pessoa pensa, nossa, eu vou ganhar isso tudo. Tipo, eu preciso comprar, eu preciso passar meu cartão. Vai ter tanta coisa, mas tanta coisa nesse curso, tanta coisa nessa formação, que é loucura eu ficar fora disso. Então, é isso para isso que serve o empilhamento de bônus, para o valor percebido do produto ser maior do que o valor, né, o preço que ela vai pagar por aquele produto. Então, aqui o Filemon, um bom copywriter, ele sabe disso e ele vai empilhando esses bônus, vai empilhando esses bônus, vai empilhando esses bônus. E aqui ele faz uma ancoragem clássica, né? O que que é uma ancoragem? Cara, você bota o valor das coisas real, né? De preferência real, do que as coisas valem, né? Por exemplo, a formação Copy Pro VSL, ela vale R$ 2.000, mas hoje ela vai sair de graça no... Olha lá, ele corta o valor, né? Então, o que que é ancoragem? Você demonstra um valor maior e depois você diz que aquele produto ele vai ter um valor menor do que ele realmente vale. Porque a pessoa, ela, o primeiro valor que você oferece para a pessoa, aquele valor, ela fica na mente das pessoas, né? E quando você fala que aquilo vai valer menos do que o valor, a percepção de que aquilo é ainda melhor cresce muito, né? E a ancoragem, ela serve para isso, ela serve para aumentar ainda mais a percepção de valor sobre um produto, né? A pessoa pensa, tipo, putz, vale R$ 2.000 só a formação Copy Pro e hoje eu vou receber de graça. Que loucura, eu preciso disso. Tipo, é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero, por menos do que eu vou pagar. Então, isso é muito bom, isso é muito, muito importante. E aqui, né, ele faz, enfim, a ancoragem, isso vale 2.000, né, é o valor real da parada, e ele faz a ancoragem e hoje é de graça. Isso aumenta a percepção de valor sobre o produto. E uma competição, valor inestimável, né, porque a pessoa ela pode ganhar lá gordas comissões. Lá, todos esses bônus juntos custam R$ 6.000. Mas hoje, ao garantir sua vaga, você vai levar ele de graça. Né? Aqui, na verdade, não é nem ancoragem, é o início da ancoragem. Eu vou botar começo da ancoragem. E aqui é a ancoragem em si. Cara, vou botar um azul. Cara, vale R$ 6.000 só os bônus, mas hoje você leva de graça. Olha como a percepção de valor é alta. Pô, isso vale R$ 6.000, mas hoje é de graça. Tipo, não comprar isso seria uma completa loucura. Olha lá, e se não bastasse decidir colocar a minha pele em risco para que você tome a decisão hoje? Ao garantir sua vaga no American Dream, você recebe automaticamente o meu seguro garantia de 30 dias, né? E aqui ele bota a garantia dele. Se você não ficar absolutamente chocado, se não sentir que os primeiros conteúdos já são 10 passos à frente, já está 10 passos à frente de 99% do mercado, que vai te ajudar a botar R$ 100.000, R$ 1.000.000 no bolso, eu faço questão de devolver o seu dinheiro. Né? Então, aqui, o que que ele faz? É uma garantia. E o que que garantia faz, gente? Ela dá segurança ao leitor para comprar. Cara, algo tem garantia, sabe? Tipo assim, eu vou devolver o seu dinheiro. Você não tem nada a perder. É isso que ele faz. Cara, você não tem nada a perder. Literalmente, eu vou devolver o seu dinheiro, ah lá, em até 24 horas. Tipo assim, tá vendo como ele
arquitetou tudo para na hora de oferecer o produto dele, tornar a compra algo que é algo natural, né? Tipo assim, se a pessoa não comprar, ela tá completamente louca, porque ela vai ganhar um tanto de coisa, ela vai ganhar, enfim, os entregáveis, ela vai ganhar um tanto de bônus que vale R$ 6.000 e vai sair de graça, e ainda tem uma garantia de 30 dias, uma garantia segura. Se em 30 dias você não ficar satisfeito, eu devolvo o seu dinheiro. Olha isso, tipo assim, não comprar esse produto é a mesma coisa de você é, ter a oportunidade de comprar uma Ferrari 0 km por R$ 10.000 em vez de R$ 1 milhão e você não comprar. Então, tipo assim, você é um completo lunático se você não comprar uma Ferrari de R$ 1 milhão por R$ 10.000, sabe? Então, vendo como ele vai empilhando valor, vai empilhando valor, vai empilhando valor, e ele ainda traz uma garantia incondicional de 30 dias. Se você não ficar satisfeito, você tem o seu dinheiro de volta. Então você está totalmente seguro, totalmente tranquilo, totalmente seguro mesmo de fazer a compra. Você não tem nada, 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 nada a perder ao fazer essa compra. Sabe? Então, muito bom esse empilhamento de valor que o Filemon vai botando aqui nessa página de vendas. E eu mudaria mais uma coisa, né? Como sou um copywriter chato, né? Só que, de novo, pô, hoje e hoje muito próximo. Um desperdício de espaço poderia ser uma uma outra palavra, né? Para não ocupar o mesmo espaço no curto espaço, no curtinho espaço, né? A mesma palavra no curtinho espaço ali, né? E a gente poderia colocar algo. E como se não bastasse, decidi colocar a minha pena em risco para que você tome a decisão agora, né? Ao garantir sua vaga no American Dream hoje, eu destacaria isso. Garantir sua vaga no American Dream hoje, botaria em vermelho. E também botaria em vermelho, eu faço questão de devolver, né? Botaria todo esse trecho aqui em vermelho também, para destacar se o cara é scanner, ele passar aqui e ele vê do que se trata. E é isso, o que as pessoas estão dizendo, provas sociais, que são provas sociais? Provas de outras pessoas falando do seu produto. Porque uma coisa é você falando do seu produto. Eu posso falar assim, eu sou o melhor copywriter do Brasil. Isso é uma coisa. Agora é você ter outras pessoas, né, falando, pô, o Chris é um bom copywriter. Pô, o Chris fez um bom trabalho. Pô, ele sabe o que fala. Pô, ele me ajudou muito. Então, a prova social, ela traz credibilidade, ela traz elementos críveis do que você está falando, é algo verdadeiro, é algo que faz sentido, é algo que realmente ajuda as pessoas, sabe? Então isso dá força, né? Para você ser um elemento de autoridade e de credibilidade. Ajuda o leitor a acreditar no que você está falando. E olha lá, quanto custa tudo isso? E aqui, né, revelação do valor do produto dele. Então, tá vendo? Ele poderia botar o quanto custa logo no começo, mas não, ele cria toda uma mensagem de vendas, todo um contexto, ele faz a pessoa desejar, ele faz a pessoa ser uma lunática se ela não comprar, e aí sim ele revela o preço do valor, né? Quanto que a pessoa vai ter que reembolsar. Depois de que ela já quer muito, ela já sabe que aquilo vai ajudar muito ela já tem um valor percebido sobre o produto muito maior do que o preço que ela vai pagar, e agora sim ele mostra de quanto a pessoa realmente vai ter que reembolsar. Enfim, né? Aqui é a revelação do valor do produto. Você vê que ele bota apenas, é legal destacar, por apenas 12 vezes de 350 ou à vista por 3.500. Ele poderia inverter, falar 3.500 ou 12 vezes. Não, ele bota o valor menor, que é apenas 12 vezes de 350. Então, o valor menor, né? A pessoa vê o valor menor, ela fala, pô, isso aqui é pagável.
Porque se ele bota o valor maior, o 3.500, a pessoa pensa, putz, nossa, tá caro mesmo. Às vezes, com a construção toda que ele fez, ele pode, a pessoa pode pensar, não sei não, tá meio salgado. Mas ele bota o valor menor, 12 vezes de 350, gente, é muito pagável, sabe, por tudo que você vai receber. E ainda bota, porque esse evento vai mudar o seu jogo nos Estados Unidos? Porque em apenas um dia você vai descobrir a estrutura exata que top afiliados, produtores, copywriters usam para faturar mais de 1 milhão de vendas por dia nos Estados Unidos. Olha lá, veja o que está esperando por você no American Dream. Eu acredito que aqui é um botão dos entregáveis, né, para dar ainda mais força aos entregáveis. Palestras presenciais com os maiores nomes do Brasil. E ainda aqui continua empilhando valor, continua aumentando o valor percebido, né? Percebido do produto dele. É lá, Felipe, a estratégia brutal, o Pedro Andrade, enfim, aqui ele vai botando vários nomes que ele sabe que as pessoas, né, que o público dele conhece, e o que que essas pessoas fizeram, né, para dar credibilidade a essas pessoas, para não ser um Zé Ninguém, pô, eu não tô chamando um Zé Ninguém, eu tô chamando, pô, o Felipe Ferreira. Cara, ele sabe estratégias por trás que escalam 5 milhões por dia nos Estados Unidos. Ou João Campos, há mais de 10 anos no mercado. Ou a Amanda, 16 anos, já faturou mais de 13 milhões. Causa online com bônus, tá vendo? Olha lá, ele já traz os palestrantes e ainda traz mais palestrantes. Então ele continua empilhando valor ali no que ele está dizendo. E no final ele traz quem é o Filemon. Ele sabe que muito provavelmente 90% das pessoas que chegam nessa página de vendas já conhecem quem é ele, mas às vezes cai um cara aqui de paraquedas e ele bota aqui quem é ele, né? Isso também gera autoridade, credibilidade para o Filemon e faz a pessoa acreditar mais na mensagem de vendas dele. E aqui mais um CTA, né? CTA, né? Uma chamada para ação, para fazer a pessoa comprar. Clique abaixo e faça sua inscrição num botão. Botão que leva para o checkout, eu acredito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, Se você gostou, curte, compartilha, manda para alguém que precisa escrever alguma página de vendas ou que está começando a entender sobre copy e acredita que esse conteúdo seria interessante. É, Se vocês acharem interessante, comenta aqui embaixo que eu disponibilizo essa análise e a página de vendas do Filemon. Ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado deste vídeo e até a próxima.